Oiê, bom dia! Olha a gente falando aqui mais um Café com Luffy. Hoje eu queria falar sobre perceber as energias sutis que nos cercam, sabe? Aquelas energias que você começa a perceber e fala, nossa, verdade, como eu não parei para pensar nisso, sabe? Porque às vezes elas são tão sutis, elas estão tão assim te dando o recado pro lado certo ou errado, que a gente precisa realmente parar para sentir de uma forma diferente, para daí então compreender. Vamos falar sobre isso. Então fecha seus olhinhos aí para você sentir a vibe desse sininho abrindo as suas antenas para captar os melhores sinais para você. Vamos lá. Em 3, 2, 1. Que perfeição. Que perfeição esses momentinhos de micro silêncio, com o sininho, na verdade, não é tanto silêncio, mas que você se doa para você mesmo, na loucura do dia a dia, das correrias, etc e tal, você fala, não, eu vou ficar aqui, ó, uns 15 segundos, assim, só meu, para escutar. Então eu acho isso tão bonito, eu acho tão necessário pra gente, né? Vou encostar aqui nesse cantinho da cozinha. Bom, você sabe que isso é uma coisa muito interessante quando a gente percebe, assim, tipo, sinais que são dados pra gente. É, e a gente, às vezes, está tão envolto na confusão do dia a dia, a gente fica tão assim, né, com tanta coisa, que às vezes a gente não percebe ou se deixa levar, né, por uma onda, sei lá. E às vezes a gente deixa escapar as coisas que realmente importam, né, as coisas que realmente são necessárias. E aí, como é que a gente faz para retornar o pensamento, assim, falar, nossa, epa, acordei, né? Tipo, estou aqui, estava viajando na maionese, daqui a pouco eu estou enxergando algumas coisas que eu não estava, sabe? Percebendo essas coisas. Então isso é muito interessante, porque parece que o mundo do jeito que a gente está, que a gente tem as nossas coisas para cá, as nossas coisas para lá, e aí corre um compromisso aqui, um compromisso ali, a gente às vezes encontra uma veia de alguma coisa assim que vai, e quando você vê, você já foi. Então, por exemplo, os estresses do dia a dia é um grande exemplo. Por quê? Porque esses estresses do dia a dia, a gente está lá, tá de boa, tá fazendo a nossa meditação, aí a gente pega e fala com uma pessoa e tá muito gostoso, e a gente adora as pessoas falando sobre coisas bacanas, e a gente então tá querendo viver paz, querendo viver amor, querendo viver coisas que são de crescimento pessoal. Aí daqui a pouco a gente começa a entrar numa confusão, de não sei o que, numa confusão, aí tá no trabalho, aí tá no estresse, aí tá na crise, aí tá na pandemia, e aí tá em tudo quanto é canto da vida, e daí a pouco a gente tá fazendo o quê? A gente tá assim naquela confusão, e aí você fala, gente, cadê aquele sentimento de melhor se formos melhores juntos a gente tem, não sei o que lá, e começa a ficar nessa loucura. O que acontece nessa história? Muitas vezes quando a gente se perde assim nos pensamentos e se perde na história do que eu estou fazendo, uma coisa que eu faço, que é muito importante que você de repente entenda e aí saiba o seu jeito, que eu acho que é muito legal, é a gente começar a olhar ao redor
e perceber o que está te mostrando ao redor, sabe? Aí, o que eu faço? Eu faço assim, por exemplo, tá, naquela história toda que eu sempre gostei de, né, de estar leve, positivo, e as pessoas ao meu lado positivas, felizes, as coisas acontecendo, e as pessoas mais diferentes de mim também muito bem para que eu esteja bem, né? Nós estamos aqui falando, tem gente no mundo inteiro, a maioria eu nunca sei ainda quem é ou onde está, apesar de eu sentir você. Pode ser que a gente nunca tenha falado, conversado, encontrado, não sei muito da sua vida, mas a gente não está junto positivamente. E aí a gente começa a perceber, se você percebe, por exemplo, já teve casos na minha vida onde eu estava assim, aí mais fisicamente encontrando pessoas, e a gente, amigo, e saindo, e encontrando, até que de repente começa uma fala meio, sei lá, racista. Eu não consigo mais andar com a pessoa, sabe? Porque você começa a perceber que fala assim, não, essa não é o tipo de gente que eu quero conviver. Aí daqui a pouco a gente tá, eu tô assim, sei lá, você já deve ter passado por isso também já várias vezes, de ter essa situação de, sei lá, alguém faz uma piada machista, uma fala que ofende as mulheres de alguma forma. Aí você fala, uai gente, mas isso aí que eu vou chamar de amigo, eu acho que não é essa história, né? Não vou fazer isso. Então, dentro dessa história, você começa a ver que a vida vai te dando sinais, né? Vamos supor que eu tivesse considerando que gostava de determinadas pessoas e, de repente, as pessoas, elas acham normal xingar ou maltratar outras pessoas ou fazer pouco caso de algum tipo de minorias ou fazer algum pouco caso de... ou fazer, sei lá, cara, fazer apologia a armas ou a violências ou a coisas assim. Não tem como, né? Como é que você vai andar com a pessoa? Não vai. Então a vida, ela vai te dando sinais externos quando a sua mente às vezes está envolta, sabe, em outra coisa. Ela vai te dando, aí você tá aqui, achando, ai que legal, nossa, eu tô rindo da piada. Aí no fundo você olha e fala, mas essa piada, pô, essa piada não é legal porque tem alguém que não vai ficar bem com isso, ou nossa, mas essa história talvez não seja tanto assim, porque, enfim. Então eu já me afastei sim de várias pessoas que tinham esse tipo de coisa, e isso faz bem pra gente, porque a gente começa a perceber nos sinais externos o que está acontecendo. E aí você escolhe, tipo, tá, mas então talvez essa pessoa não é tão legal, ou essa situação não é tão bacana, ou aquela história ali não combina muito comigo, não. Eu gosto mais de saber que, enfim, não é esse o caminho. Por que eu estou falando isso? Porque quando a nossa mente está muito envolta, a gente precisa muito perceber sinais que não combinam para que a gente possa entender o quão a gente está hipnotizado ali, entendeu? Dentro daquela amizade, porque às vezes a pessoa é muito legal, ela te chama para festas, ela tá sempre te mandando um presente, ou faz não sei o quê, e no fundo, quando você vai ver, tem aquela coisa que, assim, sabe uma coisa que eu sempre pensei? Eu falei assim, eu não gosto de pessoas que falam mal das outras, não gosto. Assim, sabe quando você reúne numa festa, por exemplo, ou num coisa, e aí a pessoa fica falando mal de uma outra amiga que não tá perto? Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu sei que se ela fala dessa pessoa, um dia ela vai falar de mim. Entendeu? Você fica meio que fazendo críticas e reparando coisas negativas de outra pessoa, eu não gosto nem de ficar conversando. Eu me afasto. Por quê? Porque um dia vai falar de mim. Entendeu? Então é mais ou menos essa história. E aí o que acontece? A sua vida, ela vai voltando meio que pro eixo. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que para mim vocês sabem, né? Porque a gente compartilha aqui o dia inteiro, todos os dias, que eu só tô bem se eu souber que pessoas muito diferentes de mim também estão bem. Não só eu aqui, eu e a minha turma aqui, eu, meus amigos próximos, minha família, só isso. Isso para mim é muito pouco. Por isso que a gente conversa aqui, para que você esteja bem.
para que todos nós estejamos bem. Mesmo esse nós seja alguém muito diferente culturalmente, socialmente, diversos lugares, diversos tipos de qualquer coisa, aquela pessoa está bem, aí eu estou bem. Não assim, minha turminha aqui, que se parece comigo, está bem, então o resto que se ferre. Isso não dá para acreditar, entendeu? Então repara nessas coisas, repara nesses discursos, nessas falas, nessas coisas assim que fica na nuance, que você vai reparar, que você fala, esse tipo de coisa não é realmente interessante. Então, isso talvez é um sinal que a vida está te dando para que você possa perceber e falar, prefiro algo um pouco mais leve, ou uma vida... Aí cada um tem o seu jeito de saber o que prefere. Faz sentido para você? Inclusive, eu esqueci de falar para você no início aqui da nossa conversa, mas se inscreve aqui no canal, porque pode ser que você esteja assistindo, você goste muito, compartilhe o vídeo, chame outras pessoas e se inscreve aqui no canal, tá bom? Bom dia para você, e eu fico muito feliz sabendo que a gente está tão longe, mas a gente está tão perto ao mesmo tempo, né? Valeu!